Bom, então já é a hora de mudarmos de assunto aqui da Fórmula 1, mudarmos, né? Falamos bastante sobre pneus, motores, enfim, cenários da Fórmula 1, essa Fórmula 1 que não traz tanta competitividade numa corrida, tem um campeonato equilibrado. Falamos a respeito de muitos pontos ligados a estes cenários, mas, claro, temos que individualizar algumas questões. Uma delas, que eu acho que Fábio Campos já está louco para falar, é sobre Kimi Raikkonen, né? Um Eu, piloto que muitos, não foram poucos esse final de semana, se decepcionaram e fizeram questão de ressaltar, tanto na classificação quanto na corrida, o quanto Kimi Raikkonen se apagou. E numa prova em que ainda por cima a Red Bull consegue dar um pouquinho mais de si e ficar à frente, não só do Raikkonen, mas também do Hamilton, parece que o sexto lugar pesou demais para o finlandês. Um sexto lugar que é o último dos pilotos que brigam por vitórias. Fábio Campos. o Kimi Raikkonen não me decepcionou quase, porque Você vai eu acho que é falar uma questão. que já está muito claro, né, a posição. É um conceito até assim, da questão de linguagem mesmo, né? Assim, a decepção de significado, de semiótica, né? Embora não seja uma coisa. Não que tenha um símbolo, né? Porque isso envolveria símbolo, mas o que eu estou querendo dizer? Decepção vem do conceito de que se espera alguma coisa. Né? Quem se decepciona com algo, espera alguma coisa de algo. Né? Eu já não espero absolutamente nada do Kimi Raikkonen, tecnicamente falando. Né? Nem tecnicamente, nem fora da pista, nem entrevista, enfim, eu não sei nem porque que entrevistam ele. Enfim, é só para constar mesmo, para essas questões oficiais, tem que ter a palavra do piloto, porque ele, além de tudo ele não fala. Mas dentro da pista, que é o que importa aqui no nosso programa, né, eu não tenho expectativa com o Kimi Raikkonen, eu não acho que ele vai render alguma coisa. Aí alguém pode contrapor dizendo, mas ele melhorou em 2018, de fato melhorou, mas ainda é muito pouco. É o cara que passou do nota 3 para nota 4. Né? Ele está há muitos anos aquém do nível de disputa ao qual ele pertence. Parece o Pedrosa na MotoGP. Não é que seja um piloto ruim, mas, repito, está aquém do nível no qual ele está inserido. Ele está inserido num nível em que ser bom piloto, infelizmente, não basta. Me desculpe, perdão, não basta. Quem está ali, quem guia hoje para a Ferrari, quem guia hoje para a Mercedes, quem guia hoje para a Red Bull, né, tem que brilhar, tem que voar, tem que extrair, tem que suar. Né? Embora o Vettel possa não ter suado muito nessa corrida, é a contradição, né, ou a exceção que confirma a regra. Então do Kimi Raikkonen eu não espero mais nada. A questão que me incomoda é que a Ferrari espera isso dele. Né? Há uma grande chance dele renovar o contrato para 2019. Pasme você, ouvinte. Né? A grande chance dele não renovar para 2019 parte mais dele. Porque há gente no paddock, há jornalistas que eu julgo confiáveis, que dizem, embora né, esse tipo de coisa é muito do feeling, né, mas que dizem que ele não tem mais, ele não quer mais. Né, ele não estaria disposto a mais uma temporada. Assim como o Alonso. Né. Há também rumores no paddock, mas quando eu digo rumores no paddock, eu sempre faço questão de frisar, de gente que eu confio, porque rumores bobos há, né, aí em qualquer lugar, de que o Alonso, aliás, eu acho que o Alonso começa nesse final de semana seguinte agora a definir o seu futuro. Né, porque ganhar as 24 horas de Le Mans, que é uma possibilidade mais do que concreta, eu diria até real, eu acho que terá um peso grande para o Alonso deixar a Fórmula 1, porque ele já não tem certeza se quer continuar, e aí ele poderia partir para o objetivo de fazer a sua tríplice coroa. Mas enfim, parênteses do Alonso, se vocês quiserem falar do Alonso, voltem daqui a pouco, deixa eu só encerrar a questão do Raikkonen. Ele tá mais na mão dele, e há uma chance grande, eu diria, não vou dizer enorme, mas eu diria uma chance considerável, talvez essa seja a palavra, da Ferrari renovar. E por que a Ferrari, que tem esse cara desse jeito, desde 2014, 15, 16, 17, já é o quinto, iria para o sexto ano seguido, sem contar aquela fase lá da Ferrari antes, em que ele também caiu, apesar de ter sido campeão do mundo em 2007. Porque é o que a Ferrari quer. O que mais me incomoda no Kimi Raikkonen não é o Kimi Raikkonen. O que mais me incomoda no Kimi Raikkonen é que ele é o que a Ferrari quer.
A Ferrari, assim como a Honda fez muitos anos na MotoGP, lamentavelmente, mas a Honda abriu os olhos, coisa que eu não espero da Ferrari, infelizmente, né? Ver esse talentinho começando a cada vez mais aflorar, que é o Leclerc, que é impressionante como dá passos, né? Ele se desenvolve, ele cresce, embora passos curtos, né? Não acho que tenha dado uma explosão de super piloto, mas o Leclerc dá passos e a Ferrari tem grandes chances. Repito, vou me surpreender muito, mas ficarei feliz se a Ferrari der uma chance para o Leclerc. Mas devolvo perguntando para vocês. A Ferrari quer um piloto que arranhe, ou que arrisque, ou que coloque um pouco mais de fogueira nessa lenha? Eu acho que a Ferrari está plenamente satisfeita com o Kimi Raikkonen, e isso é o que é o mais lamentável. E eu vou colocar para o Diogo Gomes, aproveitando esse seu ponto a respeito do Leclerc, 2 comentários. Um do JF, falando que tanto o Raikkonen quanto o Hamilton foram os perdedores dessa prova, pois eles não conseguiram nem de longe manter o desempenho dos seus companheiros. E o Michael Kinopak, que pergunta sobre o Leclerc. E aí faz esse gancho. Se existe um ponto positivo na corrida, já que ele achou que a corrida não foi boa, para mim foi o Leclerc segurando o Alonso na primeira metade da corrida. A Ferrari já deveria pensar em subir o Leclerc e liberar o Raikkonen? Ou está bom como está, o Raikkonen não incomoda o Vettel? Interrogação Diogo Gomes. Eu não sei se o Leclerc sobe hoje. Primeiro, eu não considero exatamente realista agora, mas basicamente pelo histórico da Ferrari, de não pegar pilotos tão jovens ou tão inexperientes assim, para colocar na equipe principal, né? Não para ter no grupo de desenvolvimento ou algo do gênero. Mas, obviamente, a Ferrari está feliz com o Raikkonen porque o Raikkonen não incomoda. Eu acho que basicamente assim, o Raikkonen basicamente não seja o último, junte pontos suficientes para ajudar a equipe de alguma maneira, e é isso aí. Ou talvez nem isso, até alguns anos atrás, quando ainda era Alonso e Felipe Massa já nem na época, nem coletar pontos para fazer a equipe andar bem fazia, na realidade. Mas, enfim, basicamente já sabemos, né? Quanto tempo o Massa ficou, né? Sim. Como o Barrichello ficou tantos anos fazendo escudo para o Schumacher, como o Irvine ficou tantos anos fazendo escudo, enfim, a tradição é longa, né? Não, sim. Eu vejo uma troca minimamente possível, porque eu não acho que o Leclerc hoje chegaria enfrentando o Vettel. Até por ser um piloto de fato bem em desenvolvimento ainda. Mas mesmo que chegasse, eu acho que um piloto Ferrari, né, Diogo Gomes? Um piloto em desenvolvimento Ferrari. Tá na sala, obviamente. Justamente, ele corre por conta disso. Claro que ele é ricaço e tudo mais, mas ele está 4 anos seguidos, se não me engano, no grupo de desenvolvimento da Ferrari já. Então, foi campeão de GP3 e de Fórmula 2, correndo com o badge da Ferrari, com o macacão da Ferrari e tudo mais. Então, assim, eu vejo com uma mínima possibilidade, por ser um piloto que tem a qualidade, está mostrando isso, ainda está em desenvolvimento, então não acho que já chegaria enfrentando o Vettel. E realmente acredito que é um piloto que, caso criasse algum problema, a Ferrari conseguiria brecar, frear ele, controlar ele muito facilmente. Eu não vejo ele se opondo à Ferrari de maneira alguma, entende? Então, nesse sentido, eu vejo alguma possibilidade. Agora, pegando até essa história recente, de não pegar pilotos tão jovens assim, no fundo parece conflitante. Mas o ponto é, se o Raikkonen vira pro Arriva Bene lá, ao estilo Nico Rosberg, lá para dezembro, e fala, rapaziada, é isso, obrigado, vou para a Finlândia cuidar da minha esposa e dos meus filhos. E aí, quem é o nome que coloca no lugar? Mas aí que tá, até para você complementar, eu peço até perdão, eu fui o culpado de associar Raikkonen com Leclerc. Existe uma joia dando sopa no mercado hoje, chamado Daniel Ricciardo. Por que não pegar esse cara? Né? Esse é o nome, esse é assustador como Mercedes e Ferrari não estão investindo, não estou dizendo que não estejam conversando, mas não estão investindo tudo nesse menino, né? Que não é tão menino, mas então, até para você então complementar. Eu peço até desculpa por ter associado o Leclerc ao Raikkonen, porque o Leclerc eu concordo que mais um ano talvez seja o ideal. Inclusive o que a Ferrari está fazendo na Sauber é um indício claro do valor que ela dá para esse garoto. Ela está passando engenheiros do seu corpo técnico para a Sauber. Não é nem questão de liberar e a Sauber contratar, não. A Ferrari está inserindo engenheiros seus dentro da Sauber.
Então, a questão é o Ricardo. Como aceitar Raikkonen e não querer Ricardo? É dizer para o mundo, gostamos de um carro só. Né? É a questão Lorenzo Marques na Honda, né? Pois é, você foi perfeito agora. Pronto, eu não preciso dizer mais nada. O que eu estou esperando dessa temporada 2019 começar, eu queria que já encerrasse a MotoGP agora, depois do Grande Prêmio da Catalunha. O título pro Marques, né? Podia dar o título pro Marques, porque o campeonato já acabou, e fala, gente, vamos encerrar e vamos começar 2019. Porque eu imagino a pré-temporada, meu amigo, a pré-temporada da MotoGP. Não estou nem falando da primeira corrida, você imagina a pré-temporada. Inclusive, o Johan Mir foi confirmado na Suzuki. Mas para não fugir muito do assunto, vamos voltar aqui. Eu acho que... É Juan. Ok, obrigado. Eu acho que o Ricardo, claro, seria uma posição perfeita, mas eu torço muito para que aconteça, mas eu não vejo acontecendo, entendeu? Exatamente por ter há tantos anos uma prova ali de que não é por aí. Então, imaginando nessa visão, eu vou usar um termo seu agora, tacanha da Ferrari. Como que reage ao Raikkonen em dezembro virar e falar, rapaziada, é isso, obrigado. Não seria em dezembro, seria antes. Eles conversam isso. A questão do Rosberg foi uma decisão muito dele mesmo. E ele tomou a decisão porque ele condicionou a ser campeão do mundo. Né? O Raikkonen, sem dúvida, anunciaria isso, ou pelo menos internamente diria isso agora, junho, julho. Não? Esse medo do efeito Rosberg, eu acho que a chance é zero. Porque o Rosberg foi uma coisa muito única, muito específica. Ele esperou ser campeão e falou, eu não quero outro ano. Então, se ele não fosse campeão, ele falou, né? Se eu não fosse campeão, eu continuaria. Né? Então, enfim. Mas, mesmo assim, nessa visão da Ferrari, eu não vejo outra opção, entendeu? Você teria que ir bater na porta de uma Renault para tentar pegar um Hülkenberg, por exemplo, ou Pérez, apesar que o Pérez eu acho muito que... Enfim, as opções aí ficam... Pérez não guia mais para a Ferrari. Eu não sei se eu já passei isso aqui no café ano passado. Um componente da equipe que não quis se identificar disse que a Ferrari tem uma mágoa enorme com ele por ele ter rasgado o contrato com a Ferrari e ter corrido na McLaren. Então há uma mágoa mesmo e na Ferrari ele tem portas fechadas, o Pérez. Então é uma situação aí. Eu acho que a gente está pronto para mais um ano de Raikkonen, a menos que o Raikkonen vire e diga, gente, não quero mais, sabe? Tipo assim, me liberta desse sofrimento. A menos que o Raikkonen diga isso, a gente tem um 2019 de Raikkonen. Mas de novo, não é. De novo. Para ele não é sofrimento, né? Não tem sido. Ele tá confortável. Ele tá confortável. É engraçado, Rosa, porque dos 6 principais assentos da Fórmula 1, só 2 têm contrato. Olha como que poderia existir. Tô com o Diogo, acho que talvez não vá mesmo acontecer, nem do Ricardo para a Mercedes. Eu acho que o Bottas tem uma grande chance de continuar também. O que é outra discussão, mas enfim, diferente do Raikkonen. Mas pense bem, Rosa, dos 6 pilotos das 3 principais, só 2 têm contrato, só Vettel e Verstappen. Nenhum dos outros. O Hamilton, tudo bem, a chance é quase 100%, mas contrato mesmo não tem hoje, né? E aí poderia mudar tudo, né? Mas acho que vai ser algo muito conservador. E vai depender, claro, obviamente, do que definir o Kimi Raikkonen. Porque abriu uma vaga na Ferrari, aí sim vai tudo abrir. Bom, falamos de Raikkonen, só para deixar, antes de você completar, Fábio Campos, a gente vai falar de Alonso no bloco da Indy, tá? Porque teve perguntas do Alonso no bloco da Indy, então quando tiver falando sobre Fórmula Indy, vai ter perguntas, vai ter comentários a respeito do Alonso, inclusive com algumas coisas relacionadas, tá, Fábio Campos? Só para fechar essa questão do Ricardo, hoje, eu acho que a tendência é mais Red Bull, o que para mim é uma opção excelente, né? O Ricardo ficar na Red Bull. Eu sempre falei aqui, né? Eu gosto das mudanças, esse impacto, esse choque, essa pré-temporada. Eu acho que Ricardo, ou de vermelho, ou de prateado, né? Seria um grande frisson, mas para o que a Fórmula 1 tem hoje, para essa chatice de contratos, para essas equipes cheias de dedo, quando um carro bate o outro, parece o fim do mundo do planeta Terra. Até a Red Bull é culpada nisso também, porque eu sempre ligo o sinal de alerta, né? Mercedes, depois que Rosberg e Hamilton bateram na Áustria, nunca mais uma Mercedes ultrapassou a outra na pista. Ou brigou com a outra. Ultrapassar sim, que é aquela questão de estratégia, enfim. Mas uma Mercedes não brigou com outra na pista
Eu estou dizendo as duas Mercedes, não estou nem falando só de Rosberg e Hamilton, não. Isso estendeu-se para a dupla seguinte. O sinal de alerta está ligado. Depois do acidente do Baku, em várias situações, Espanha e Canadá, tivemos uma Red Bull perseguindo a outra. Ataque, nenhum. Pode ser por circunstância de corrida. Mas vou falar de novo. O sinal de alerta aqui, de quem patrulha esse tipo de malefício para o automobilismo, vai continuar. Vou continuar atento a isso. E por isso que eu estou dizendo isso, que eu acho que seria bom ele ficar na Red Bull. Né? Porque apesar de eu estar atento, se isso, como que a Red Bull, e a gente vai ver a longo prazo, mais uma também, né? Pérez e Ocon, né? A proibição assumida, aí veio 2018, não estão mais proibidos. Não vimos ainda uma disputa de freada entre os dois. Então, é o automobilismo, né, ficando menor, ficando mais tacanho, né, para repetir a expressão, a cada decisão pobre desse tipo. Mesmo com tudo isso, na Ferrari, meu Deus, né, se a Ferrari contratar o Ricciardo vai ser uma surpresa gigantesca para mim, porque como é que ela vai fazer? Né, o Ricciardo não vai aceitar ir para segundo piloto. O Ricciardo não é Barrichello, o Ricciardo não é Massa. Né? Não é Irvine, não vai aceitar ser segundo piloto. Esse tipo de cabecinha pequena, outros pilotos têm. O Ricciardo já tem um tamanho que ele não precisa disso. E o Ricciardo para a Mercedes? Né? Depois dessa questão do caso Áustria 2016 que eu acabei de citar. Será que teria todas as liberdades? Na Red Bull, ainda acho que tenha, embora esteja de olho, mas ainda acho que tenha. Então, a questão aí, Rosa, só que eu queria complementar, é que ninguém sabe como o Ricciardo reage a uma Red Bull Honda. Que isso pode afastar o Ricciardo. Né? Porque o Ricciardo, hoje, o que ele tem de argumento para ficar na Red Bull? Poxa, é um carro que ganha corrida. Eu consegui ganhar 2 até agora. Porque Red Bull Renault. Né? A Red Bull mudar para a Honda, a Red Bull pode estar dando um passo para trás, até mesmo consciente. Ela quer se livrar da Renault e ela pensa em fazer... Não é que ela entregue os 2 anos seguintes. Nenhuma equipe vai fazer isso, ainda mais quem gasta, né, quase bilhões como eles. Mas o grande foco da Red Bull é 2021. Que aí a esperança de abrir novos motores. A Aston Martin, que já é parceira comercial, está namorando a Fórmula 1 para entrar. Então eles podem estar olhando lá na frente. Mas é claro que eles não vão entregar. Para o ouvinte não entender que eles vão fazer 2 anos cumprindo tabela. É evidente que não. É evidente que eles vão estudar muito para mudar o motor. Eu só não sei o impacto que isso terá no Ricciardo, que hoje, repito, está mais favorável a continuar na Red Bull. É engraçado até você falar dessa questão da Red Bull, do nomenclatura de motor, que alguém comentou no WhatsApp, foi o Felipe Lima, comentou no grupo do Café com Velocidade, o grupo aberto. Ele comentou aí, hoje a Red Bull o nome dela, né, é a equipe Red Bull, né, Aston Martin, e o nome do motor é Tag Heuer em relação à marca de relógios, mas é um motor Renault, né? E ela está indo provavelmente para um cenário de motor Honda, mas ainda continuando com a parceria com a Aston Martin. Ou seja, ano que vem ela pode ser um Red Bull, Aston Martin, Honda. Assim, do ponto de vista, o ponto de vista é puro e simplesmente marketing. Não tem nada esportivo aí que altere o peso da Red Bull, mas o marketing faz essas bizarrices. Uma empresa de energéticos ainda por cima, né? Eu acho que se fechar com a Honda, o Aston Martin desaparece. Eu acho que o Aston Martin está mais, e o Tag Heuer, como você colocou, é mais um desacordo que existe com a Renault, né? Uma relação conflituosa. Eu acho que a Honda entrando, e vale lembrar, né, que em 2010 a Sauber se chamava BMW Sauber Ferrari. Olha que legal. Que era bizarro também. Era bizarro, enfim, mas essas coisas, um detalhe, eu não acho que isso seja, né, enfim, é um detalhe. Aliás, esse detalhe é só um contrato. Esse era bom explicar porque eles tinham que cumprir 1 ano com o BMW, só que mudou o fornecedor, né, a BMW já estava saindo e voltou a Ferrari, né, e aí ficou essa coisa estranhíssima. A BMW desistiu, né, Rosa, no meio do contrato. A BMW falou, não quero mais. Mas tem um contrato com a Sauber, né? Então você mantém o meu nome aí, pode correr com Ferrari, mas mantém o meu nome aí no título da equipe, né? Mas quem rasgou mesmo o contrato ali foi a BMW, que simplesmente resolveu, era aquela época da crise mundial, enfim, mas resolveu dizer adeus para a Fórmula 1 de uma hora para outra. Né? Exatamente. E agora, para fechar não.
continuar os assuntos sobre pilotos, a gente acabou falando do Leclerc, mas o Jailson Fernandes perguntou assim diretamente. Ele falou: o rapaz parece promissor. Ele quer qual a avaliação de vocês sobre o desempenho do menino. O Fábio Campos esbarrou nessa questão. A gente acabou falando mais nas chances dele de ir para Ferrari, né, por questão do Raikkonen, mas Leclerc de novo pontuando com uma Sauber, um carro que teoricamente não era para estar ali entre os 10 primeiros. E aí? O que é? Você falou, o Leclerc não é tudo isso, não tem esse boom, mas já está chamando a atenção. Da mesma forma que o Jailson comentou, o Michael Knopak, que fez a pergunta anterior, também falou do Leclerc. Tem outros comentários que passam pelo piloto monegasco. E aí? Qual que é o principal fator que vocês destacam no desempenho dele? Deixar o Diogo falar primeiro, mas só fazer um parênteses antes. Espero que os ouvintes estejam reparando, Rosa, que os e-mails deles estão... Hoje o programa está... Quem não ouviu o primeiro bloco, faz favor de ouvir. Né? Os e-mails dos ouvintes estão sendo assim, absolutamente aprofundados. Estamos entrando nos temas que os ouvintes colocam, às vezes até antes aqui, sem saber, eu não vi os e-mails, mas teve um aí que a gente falou um pouquinho antes do e-mail ser lido, enfim. Independente da ordem dos fatores alterar o produto ou não, os ouvintes do café estão vendo que os e-mails hoje estão sendo assim, não só respondidos, como esmiuçados, detalhados. Estamos entrando nos e-mails dos ouvintes, estão pautando o programa do jeito que eu nunca vi. Então, espero que os ouvintes estejam anotando esse tipo de coisa para não nos deixar na mão. Agora vai, Diogo, Leclerc, com você. Olha, eu estou me impressionando, para saber, eu acho com você, a consistência dele. Eu acho que é um menino que comete seus erros, e ele reconhece esses erros, mas eu acho que, no geral, ele está apresentando uma consistência, e uma consistência na questão do desenvolvimento também. Eu vejo uma evolução na parte dele, sabe? Os erros diminuíram, né? Exatamente. E junto a isso, você tem uma evolução, sabe? Você tem ele brigando, tá certo que foi uma McLaren extremamente deficiente esse final de semana, mas aí até em provas anteriores, você vê ele em algumas situações de briga que não classifica ele como um super piloto ou como um piloto preparado, mas classifica ele como um piloto que tem qualidade, que é jovem, que é cru, mas que está evoluindo, sabe? E segue em evolução constante. O Verstappen, até hoje, mesmo depois de, 5 anos de Fórmula 1, um piloto que está em constante evolução ainda, até porque chegou muito cru, muito jovem. E o Leclerc, ele esbanja, sabe, o tempo inteiro evolução. E aonde ele vai chegar, ou até que ponto ele pode chegar de ser um grande piloto ou não, ou se ele vai ser um grande piloto, quanto tempo ele vai demorar, a gente não tem certeza. Mas o que mais impressiona nesse momento é um estreante, ele tem seus momentos de evolução, ele tem seus momentos ali de erros, de ficar estabilizado. E eu tô vendo um Leclerc que começou as 2 primeiras corridas ali de maneira bem complicada, mas que depois disso ele só evolui, sabe? Só evolui. Até, nessa corrida até pontuou, mas, por exemplo, ele pontuou por conta do problema do carro do Alonso. Mas mesmo que não pontuasse, a maneira como ele se portou na corrida, para mim já foi uma evolução. O ponto veio como um bônus, no final das contas. Mas já foi uma evolução. E esse tipo de evolução, de estar constantemente evoluindo, é o que está me impressionando. Porque os estreantes que eu vi na Fórmula 1 nos últimos anos, eles evoluem, tem certa hora que dá uma estabilizada, sabe? Sei lá, um Verlaine da vida fazendo umas 3 corridas muito boas, aí todo mundo vira o burburinho gigantesco, o Verlaine, aí depois todo mundo esquece dele durante 2 corridas, porque o cara passa 2 corridas sem fazer, digamos assim, nada demais. Porque é normal, entendeu? O cara tem suas variações ali durante o tempo. Eu acho o Verlaine um grande injustiçado, Diogo. Eu acho que é injustiça. Eu também acho. Ele foi bem na Manor, ele foi bem na Sauber, ele merecia mais um ano no mínimo. Não, sim, eu acho que ele merecia até mais, inclusive, mas ele foi colocado numa posição em que o momento não foi bom para ele. Se o momento foi, por exemplo, muito bom para o Daniel Ricciardo, que é um cara que apresentou bom desempenho na Toro Rosso, mas que não foi algo tão Max Verstappen, por exemplo, né? Mas que teve um momento perfeito ali de o Webber saindo, dele abrir espaço para ele subir e tudo mais. Alguns pilotos têm essa sorte, outros nem tanto, como é o caso do Verlaine, está no DTM agora. Vamos ver se ele consegue retornar para a Fórmula 1, como é que vai seguir a carreira dele. Mas, só completando o Leclerc, essa evolução, essa maneira como ele continua evoluindo corrida após corrida, é que está me impressionando, está me chamando a atenção muito positivamente.
São 4 Q2 seguidos, né? Eu acho que isso com a Sauber é bem notável, né? Você passar 4 vezes seguidas para o Q2. E eu digo para o ouvinte o seguinte: compara ele com o Stroll. Olha a diferença dele para o Stroll. Né? Muita gente acha que tem que dar tempo para o Stroll. A diferença de um piloto que veio trabalhado e a diferença de um piloto que pulou, que saltou, que foi, acharam que ia ser Verstappen, mas que não tem nada, acharam, quando eu digo acharam, não estou acusando ninguém, nenhum twitteiro, nenhum ouvinte, a Williams deve ter achado que ele era uma joia rara, ou se bem que achou que era uma joia no sentido, né, sentido físico da palavra joia. Talvez ele e o pai dele acharam, mas de resto acho que mais ninguém, hein? Exatamente. Então a diferença, né? E o Leclerc teve uma categoria de base muito forte, embora eu vá sempre fazer o meia-culpa meu aqui, porque eu sempre ponderei, olha, calma, porque as equipes do Leclerc sempre foram as top de linha nas categorias de base. O que o Leclerc está fazendo nessas 6 ou 7 né, corridas até agora, para mim impressiona mais do que o que ele fez na Fórmula 2, do que o que ele fez na GP3, por causa do fator equipe. Sempre colocar esse asterisco, embora eu sempre diga, né, o Hamilton sempre foi piloto da ART, era a SM, se chamava ASM na época dele, de Fórmula 3. E sempre guiou, o Hamilton nunca ganhou para uma equipe fraca, nunca ganhou na vida dele. Pegou a McLaren em anos ruins, ok, mas equipe ruim o Hamilton nunca guiou. Né? E o Leclerc, nas categorias de base, foi igual o Hamilton. Só que a entrada na Fórmula 1 foi diferente, porque o Leclerc entrou por baixo, digamos assim. E eu acho que até os erros diminuíram. Começou com um erro na Austrália, no Bahrein, mas até aquilo ali, eu me lembro. Eu posso estar acusando o Ricardo Banniman injustamente, mas eu acho que foi o Banniman que mandou um e-mail após o Bahrein, falou, poxa, mas ele errou de novo, e eu me lembro que respondi, gente, não dá para pedir para não errar, tem certos erros que você tem que ter uma tolerância, o cara mal testa, mal teve pré-temporada, enfim, até os erros eu acho normal, eu não acho que ali eram erros crassos, não, eu acho que fazia parte e está me impressionando mais do que, repito, é um destaque que não é super destaque. Existem os super destaques e existem os destaques interessantes, que você analisa a prova do cara, você vê que ele está com ritmo, ele largou na frente das 2 McLaren, ele se defendeu do Alonso já 2 vezes muito bem, tanto na Espanha como no Canadá, né? Ele não fraqueja na defesa de posição. Então você vai aprendendo umas características do piloto, vendo ele correr de Fórmula 1 que eu, pelo menos, não admirei nas categorias de base, porque eu acho que ali ele tinha, principalmente na Fórmula 2, porque na GP3 ele ainda tinha, ele brigava com 4 carros, né? E ele mais 3, na verdade. Então ali ainda tinha uma resistência teoricamente maior, e né, o Alex Albon, que é esse, ele é Tailândia o país dele, Diogo? Né? Tailândia, Isso. Né? Isso. O que o Albon encarou o Leclerc em GP3 e em Fórmula 2 torço para o Albon chegar na Fórmula 1, porque eu queria ver esses dois dividindo uma curva. Porque o que o Albon encarou o Leclerc em 2 campeonatos diferentes é uma coisa assim, não afinar mesmo, de brigar, de defender posição, de não deixar passar. É quase uma rivalidade. Mas na Fórmula 2 ele não é tão bom quanto, né? Não é. Mas ele encarou o Leclerc. Ele teve várias situações que ele encarou o Leclerc na pista que foram incríveis. E eu tenho realmente a impressão que ele sabe, ou ele sente que ele não é tão bom quanto, e aí que ele fala, mas eu que vou pra cima mesmo. Eu gosto bastante do Albon também. Mal comparando, é o Piquet e o Mansell. Mal comparando. Eu gosto do Albon. Não sei, hein, Rosa, não sei, hein. Eu achei que você fosse comparar alguém de categorias de base, alguma rivalidade. Não. Por isso que eu tomei todo cuidado para falar mal comparando. Mas muito mal mesmo, né? Comparando, mano. Não é nada muito preciso, mas, né? Até porque não são. Não é nenhum dos dois são campeões. Tem esse ponto fundamental, mas. Porque algum ouvinte pode achar, um cesarino da vida, pode achar uma heresia, com razão, podem te atacar no próximo programa, cuidado, de comparar o Albon com o Mansell. Exato. É exatamente esse meu medo. Até Leclerc e Piquet, os piquezistas aí podem ficar bravos, mas enfim, estamos projetando talentos, né? Mas o Albon com o Mansell, você diminui muito o Mansell, eu já senti que nesse programa aqui há uma tentativa de diminuir o Mansell, eu só acho que... Bom, esse é um assunto para outro momento. Fechando as coisas aqui, tem um último assunto, e eu gosto quando um assunto vem proposto ou vem moldado sem
análises prontas, preparadas. Fábio Campos mencionou o Lance Stroll, né? E alguns ouvintes nossos comentaram a respeito do incidente entre Stroll e o Hartley, Brandon Hartley, causado com participação, com um oferecimento de Stoffel Van Dorn, né? E aí, o JF até, que é um talvez desses caras que o Campos falou, não mencionou ele, mas eu sei porque o JF já comentou algumas vezes que precisa dar tempo ao Stroll pilotar. Ele fala ainda que fica claro para quem presta atenção que o Stroll estava com o carro danificado pelo toque com o Van Dorn. E ele vai na linha do não justifica nada, piadas que são feitas por causa da condição financeira da família Stroll e por tudo que aconteceu. Aí ele pontua o interessante, mas o curioso é que o Hartley havia largado bem à frente do Stroll e caiu bastante na largada. E o Knopak, Michael Knopak, faz a pergunta que foi ventilada por algumas pessoas. Podemos cravar que foi a última corrida do Hartley? O erro da batida na largada não foi dele. E isso é que é legal. Ninguém está culpando os pilotos pela batida. Isso que está sendo legal desse assunto. A gente está trazendo sem o vício de querer culpar um, querer culpar Ninguém outro. culpou nem o Stroll, Rosa? Não. Porque, igual eu falei, eu vi a corrida hoje de manhã, enfim, então tá na correria, não vi repercussão nenhuma. Ninguém culpou o Stroll? Não. A princípio não. Acho que até porque ficou claro que ele estava com um pneu furado por causa do Van Dorn. Mas ele não está entregando o resultado, diz o Michael Knopak sobre o Hartley. Se fosse o Kvyat, já teria sido demitido. E aí com certeza o Verstappen estava feliz se o Kvyat fosse demitido. E aí, só para completar, ainda por cima envolve Van Dorn, que é outro que, dessa linha dos jovens pilotos, colocando esses três no mesmo balaio, são pilotos que não estão entregando. É curioso demais ele estar envolvido num acidente, porque fica assim um alvo em cima de cada um deles por diferentes razões. Vou começar com o Diogo agora, Fábio Campos, depois você fala. Por favor, claro, por favor. Só uma correção, o Stoffel Van Dorn não é mais jovem piloto. Então, o Van Dorn tem 26 anos, 3 temporadas de Fórmula 1, segunda temporada completa com a equipe. Então você está dizendo que já pode cravar? Nada. Zero. Decepção total. Enfim, voltando pro lance aí, né, como um todo, e também no Hartley. Para mim o lance é simples, o Van Dorn, perdão. O Stroll tem problemas na parte traseira do carro, perde o controle, o Hartley tenta ir para fora. Até a curva antes, que não é nem uma curva, né? Só uma junçãozinha que eles fazem à direita. O Hartley coloca metade do carro fora, passa até em cima da grama. Aquilo é curva, Diogo. Aquilo é curva. Sim, a curva à direita, mas eles têm um ponto. O Olivier Panis quebrou as duas pernas ali. Exato. Então, sim, a direita, mas ali é uma grande curva, inclusive a direita, que eles fazem de pé embaixo. Mas para pegar. Puxada para a esquerda, pecinho para a esquerda. A puxadinha para a esquerda, exato. Tem uma zebrinha ali que eles dão só curva 4,5. Tipo isso. Mas enfim. Ele faz essa pontinha ali à esquerda, assim, um carro, metade do carro fora da pista, já até bem forçando mesmo. Tem uma ultrapassagem ali, um pouquinho na frente deles, acho que é entre as Renaults ou algo parecido, mas enfim, esse lance aí ficou muito claro que o Stroll tinha problema no carro. Acho a tentativa do Hartley justa, enfim, estava mais rápido, forçou um espaço, é verdade, mas é um espaço que existia, até o Stroll ter um problema em fechar a linha, sem controle, enfim, aconteceu um acidente, ainda bem que tá todo mundo ok. Se forem demitir o Hartley, eu não acho que vão demitir ele por conta desse final de semana, porque a corrida obviamente foi um lance de corrida, e no final de semana ele vinha sim andando bem. Toda vez que você fala que foi o lance de corrida, eu quero rir, porque foi um lance mesmo de corrida. O lance Stroll, mas enfim. O trocadilho. E trocadilho maldito. Mas enfim, repetindo, acho que se ele for demitido não vai ser por conta dessa corrida, né? O final de semana ali vinha ensinando bem, ele classificou bem, e na corrida aconteceu aquele lance, aquela situação, enfim, não tem muito o que falar. Durante o... Diga. Não, pode concluir. Não, então, se realmente quiserem colocar ele para fora, queria até colocar, sei lá, um Verlaine, que eu adoraria,
Aí tem outros exemplos aí, outros erros, em Baku, por exemplo, que você pode pegar como exemplo ou como ponto ali para ser usado. Teriam feito uma proposta oficial pelo Lando Norris essa semana, hein, Diogo? Teriam feito uma proposta oficial para tirar o Norris para emprestar, né? Não para tirar da McLaren, mas para pegar emprestado. E disseram não. A McLaren disse não, que eu acho até é a primeira decisão que não tem nada, não é nada de boa intenção. A McLaren tem os interesses dela. Mas, por tabela, é a primeira decisão em anos que beneficia a GP2 ou a Fórmula 2 de algum modo. Porque todas as decisões vão fazendo a Fórmula 2 ficar cada vez mais minguada, mais irrelevante, mais, enfim. Essa é a primeira que, repito, não é porque a McLaren não vetou, porque a Fórmula 2 vamos valorizar a Fórmula. Não, mas por tabela acaba valorizando a Fórmula 2 no sentido de que deixa ele lá, deixa ele se desenvolver lá, porque precisa se desenvolver. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Faça. Eu juro que essa pergunta não tem nenhuma conclusão pré-colocada. É uma pergunta que eu quero realmente ter certeza. Vocês estão certos de que o Stroll tinha um problema no carro? Ele tava parece com um furo do pneu. Para mim, parece que tá perdendo desempenho. Porque você achou que não? Agora eu retruco a pergunta. Eu não estou 100% certo, mas o ponto ali aqui na câmera board dá para ver que ele fica corrigindo o carro à esquerda. Não a correção do tipo, eu estou espalhando porque eu quero, sabe? Me parece que é algo que a traseira do carro dá umas chicoteadas e ele tenta corrigir. Aí nessa tentativa de corrigir, o carro vai abrindo para a esquerda. Não, que ele perde o carro, não tem dúvida. Que ele perde o carro, não há dúvida nenhuma. Ao contra-esterço, que é gigante. É grande, exato. O que eu fiz foi ficar em pé, voltar a imagem, olhar de perto na tela, para ver se existia algum furo de pneu, para ver se identificava algum furo de pneu. Eu não gosto dessa situação, de assistir uma corrida numa segunda-feira e vou lutar o resto dos meus dias para que isso nunca mais aconteça. Para ter tempo de ver a repercussão, para ver se há uma câmera. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Às vezes vocês viram uma câmera, porque, por exemplo, até o toque com o Van Dorn na largada, que parece que houve um raspão ali, às vezes tem uma câmera que mostra, porque a única imagem que eu vi durante a corrida é a câmera on-board do Stroll, que está voltada para frente, evidentemente, não está voltada para trás. Aliás, eu tenho sentido falta dessas câmeras na Fórmula 1 voltadas para trás, né? que já eram mais usadas antigamente. Então, por isso que eu estou fazendo a pergunta para vocês, porque eu confesso que fiquei na dúvida se há realmente um furo tão gritante de pneu. Cheguei a voltar a imagem, tentar ver ali, bem pertinho da tela, para ver se identificava algum pneu murcho, alguma coisa assim, alguma borracha, aquela borracha que começa a soltar, né? Fazer aquele efeito de destruir o carro. E eu não vi. Eu realmente não vi. Agora, que ele perde o carro ali, eu tenho, claro, absoluta certeza. Mas eu pergunto para você se há alguma imagem, ou se houve alguma, né, hoje nas redes sociais, a gente vê as imagens, aquela imagem do Grosjean fechando o Gasly no Azerbaijão, só veio no Twitter, né, um dia depois, enfim. Então, no Twitter, assim, no YouTube, enfim. Então, eu não sei se existe alguma imagem que comprove. Pelas imagens da corrida, eu fiquei sem essa certeza. Mas, repito, eu não estou questionando no sentido de negar. Eu estou questionando só no sentido de fiquei na dúvida mesmo. Mas se vocês dois estão falando, e o JF crava, eu não vou me opor. Não, meu entendimento nesse ponto é a maneira como a traseira do carro dele sai, porque é uma curva ali complicada para um piloto que está com um carro tão solto como essa desgraça que é a Williams, mas eu vejo ele fazendo a correção de que ele puxa o carro para a direita e aí o carro vai para a esquerda e ele puxa de volta para a direita, sabe? Acontece esse movimento 2 ou 3 vezes, não é aquela correção dizendo que opa, segurei e voltei, sabe? Aquela correção grande de puxar o carro para um lado e mesmo assim ele escondendo para o outro. Então, é aquela típica situação em que um pneu fura, o piloto puxa, o carro não vem e ele continua, tipo assim, vem, e o carro está todo torto, todo se balançando. Então, ou seja, é plausível que seja um pneu mesmo, você acha? Pela reação do volante, para mim é plausível que seja um pneu ou uma suspensão ou algo do gênero. Por isso que eu trabalho com essa ideia. Mas mesmo que não tenha sido algo nesse sentido, a maneira como o carro sai, né, o meu ponto é, a maneira como o carro sai não é algo do tipo, ele quis espalhar para fechar a linha. Para mim, definitivamente não. Para mim o carro realmente saiu, ele fez o trabalho natural de tentar corrigir. Ele fez o trabalho natural de tentar corrigir, mas se o Rafa não tivesse ali, ele teria perdido um pouco de velocidade, mas enfim, não deu muito espaço na frente. Como o Hartley estava fora, aí espremeu e aconteceu tudo que a gente viu.
E ainda bem que o Hartley saiu tranquilo, né? Porque quando o carro sobe ali naquele muro mais macio, né? O soft wall famoso, e quando ele volta batendo, eu acho que me assustou um pouco, mas ainda bem que não deu em nada. Ainda bem que a segurança funcionou, né, Fábio Campos? E só colocando, né? Por exemplo, em Mônaco, na batida que o Leclerc... Quem que o Leclerc atropela? É o Hartley também? Né? Acho que é o Hartley, né? Que ele atropela na saída do túnel ali, que arrebenta, acaba com a prova. O Leclerc... Ele mesmo. É o Hartley também. Sorte maldita também, hein? Sorte. Ali você vê, olhando a imagem com calma, você vê o freio explodindo. Explodiu, né? A fumacinha saindo, né? Exatamente, a fumacinha preta, que inclusive é característica ali do carbono, você vê que é o carbono mesmo, né? Então eu fiquei na esperança de rever, talvez tentando achar justamente a pista igual teve em Mônaco ao zoom, né, na imagem, você não precisa nem ficar em pé, como eu fiz, para chegar perto da televisão. Em Mônaco basta ver o replay com calma. E eu fiquei com essa dúvida e não vi. Mas enfim, só um absurdo que eu gostaria de deixar registrado Fábio Campos. É a Claire Williams praticamente culpar o Brandon Hartley, né? A Claire Williams, na entrevista para a TV inglesa durante a prova. Ele? Ela falou, ele estava na prova dele, o Hartley veio e colocou o carro ali onde... Ela não falou onde não devia, mas ela falou assim, o Hartley colocou o carro ali. O que revela o desconhecimento dessa pessoa de corrida, de automobilismo, que é um retratinho pequenininho, bobo, besta, da situação que está a Williams. Né? A Williams é comandada por pessoas como ela, que não tem absolutamente nenhuma noção do que é o esporte. Né? Tudo bem, tem uma noçãozinha pequena, tudo bem, não serei exagerado. Mas culpar o Hartley, se existe alguém que não tem culpa ali, é o Hartley. Então, ela querer induzir o Hartley a culpa, tudo bem, releva-se que é uma entrevista ali, na hora do acidente, no calor dos acontecimentos. Mas, enfim, a situação da Williams não deixa com que a gente defenda muito a Claire Williams. A Williams precisa de reestruturação, inclusive nos postos altos de comando, não apenas em projeto de carro. Só para não deixar passar, Rosa, o outro lance da corrida também. Qual a opinião de vocês? Pérez, Sainz. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aliás, o Pérez, o rádio dele falando Black Flag pra mim é assim. Absurdo, né? É absurdo. Mas é a cabeça quente, né, gente? Sim. Eu entendo. Eu entendo. Ele tá errado. Mas o piloto ali, ele quer, o cara tocou nele, ele saiu da pista, ele quer xingar, ele quer punição. Mas com certeza, isso é o tipo de atitude que mostra como o piloto sabe que ele tá sendo ouvido no rádio. Porque ele espera que esse áudio vá pro ar. Ele espera fazer pressão em alguém lá da direção de prova. Ele sabe que isso pode acontecer e mostra para o mundo. Porque se fosse mesmo uma atitude que levasse alguém à dúvida, por causa do áudio do Pérez, com certeza essa discussão ia ganhar outros ares. É que todo mundo viu que foi um lance de corrida mesmo. Não teve absolutamente nada. Um foi pro lado, o outro foi pro outro. Enfim. Eu acho até que o Pérez que foi pra cima dos Sainz, na realidade, né? Isso. Mas foi de corrida, Eu também acho que sim. Mas aqui, duas coisas, então, para não deixar passar. Assunto não falta com a gente, né? Impressionante como não tem... Das minhas anotações aqui para essa corrida, nós não falamos de praticamente nenhuma. E mesmo assim estamos fazendo um programa que eu acho tô achando muito legal, abordando tudo que os ouvintes estão pedindo. Só duas coisas, então, também, para não deixar passar. Essa questão do rádio, o Martin Brundle, na minha opinião, decifrou uma coisa que eu concordo plenamente. Tem um rádio do Hülkenberg, quando ele está atrás do Ocon, e o Carlos Sainz, seu companheiro, já se aproxima ele perigosamente, tem um rádio do Hülkenberg assim, olha, eu estou sendo seguro aqui, eu estou, né, I've been held up, né, eu estou preso aqui atrás desse cara. E não estava assim, a 2, 3 carros de distância, né, uma distância bem... E aí o Martin Brundle, ele decifrou o rádio de uma maneira que eu achei muito interessante. Isso vai ao encontro do que o Rosa disse. É o piloto querendo dizer para a equipe, olha, não me manda inverter posição, não vem me inverter a posição com o Sainz, porque eu tô. É como se ele se precavesse, né, de uma possível, olha, o cara que está mais atrás, porque essa mania, né, besta da Fórmula 1 de que um piloto está atrás, aí tem que mandar um piloto está sendo preso por um carro, aí tem que mandar o outro passar para o outro ter chance de ultrapassar, depois devolve, enfim, essa questão boba. Então o Hülkenberg, ele faz um rádio que foi decifrado pela transmissão da TV inglesa como preventivo. Olha, não venha pedir para trocar a posição. Eu não estou pressionando o Ocon, mas eu estou sendo seguro, eu estou sendo atrapalhado por ele. E outra coisa, a segunda coisa para não deixar passar, numa corrida de tão poucas
tão poucos destaques técnicos, né? Eu acho que vale ressaltar a dividida na primeira curva, né, entre Bottas e Verstappen, né? Foi bacana. Foi o que teve na corrida e foi bem bacana. Os dois fizeram a curva 1 e 2 lado a lado. O Verstappen foi para cima, incrível como o Bottas lutou, né? Isso é uma característica do Bottas que é interessante. A gente é rara e é interessante que ele mostre mais, porque faz bem para a imagem de qualquer piloto, que é a característica de brigar, de lutar, enfim, que eles chamam em inglês de racecraft, né? O que é isso em português, Diogo? Você que é o especialista em traduções aí, né? Que é a habilidade em briga, né? A habilidade em disputa. E o Bottas, se você for pegar, não tem tantas. E nessa dividida de curva com o Verstappen, os dois foi bacana, né? A última que eu lembro dele nesse tipo foi com o Raikkonen lá na Rússia e não deu muito certo. Duas vezes, inclusive, na Rússia e no México no ano seguinte. Exato. Não, mas até o acidente mostra um racecraft, como diz aí o Fábio Campos, porque eles colocam na posição... A culpa eu não devia ter feito isso, Rosa, tá vendo? Você criou um monstro, Fábio Campos. Eu criei um monstro, eu levantei pra ele cortar, ele cortou. O Diogo Gomes corta tudo. Demais. Naquele lance ali, o Bottas se coloca na posição de assim, eu vou fazer a ultrapassagem, e aí o cara, quando ele coloca o carro pro contato, ele tira o carro umas 2 vezes. Aí chega um momento que ele fala, eu vou fazer a ultrapassagem. E se você vinha pro contato, a gente vai pro contato, sabe? E vai pro contato no final das contas. Passando tudo isso que ele passou, né, o Diogo? Tudo isso depois de toda essa questão de que ele chegou na coletiva de imprensa na quinta-feira e falou, eu vou dar cabeçada no próximo que falar de acidente comigo, né? Então, mesmo com tudo essa nuvem, ele vai para cima. Eu acho isso fantástico, né? E olha só, gente, a gente, por mais que fale, né, de tudo aqui, sempre fica detalhes para trás. Então o JF, que é o nosso cara das estatísticas, que não tá mandando as estatísticas, ele fez um final de e-mail com 3 detalhes sobre a prova. E são 3 detalhes que a gente ainda não conversou e não vai ter tempo de conversar com riqueza, como conversamos dos outros, dos aspectos técnicos da prova. Mas, Rosa, quer dizer que nós damos tanto valor para o ouvinte que mesmo ele parando de mandar as estatísticas, nós mantemos a tradição de fechar o bloco com ele, né? Você vê como nós somos dignos com os nossos ouvintes, né? Até porque ele fechou o e-mail dele de Fórmula 1 com esses 3 pontos, eu acho interessante a gente mencionar. Estou curioso. Como comentário rápido, pode ou não? Pode. Várias ultrapassagens não foram mostradas pela FOM, e mais uma vez isso me incomodou muito. Uma que me incomodou foi a do Alonso no Leclerc saída dos boxes. Essa disputa. Pouquinho depois da saída, é verdade. Não foi mostrado. E essa me incomodou, porque é um dos poucos lances que eu queria ter visto. Verdade. Quais foram as várias? Isso ele vai ter que contar pra gente. Mas pelo menos o Pérez, que ganhou posições depois da batida, não mostrou como ele ganhou. Mas teve uma do Pérez sobre uma Haas, que não mostrou também, que a gente acompanhou ali, quem acompanhou como eu, na torre ali lateralzinha, né, aquela torre que fica ali do lado. Teve mais de uma, sim. Não foram várias, talvez, mas teve mais de uma, sim. Mas assim, numa prova que tem poucas, né, era bom que mostrasse, né? Seria bom, tem razão. Aliás, a MotoGP isso tem acontecido muito na MotoGP também. Ficam focados muito ali na frente e muitas vezes perdem ultrapassagens. Nem lá no meio do pelotão, não. Um pouquinho atrás também. Isso é um detalhe. 2. Só uma parte rápida sobre a parte de câmeras que ele citou. A relargada, eu fiquei bem animado com a relargada, porque os carros ali próximos e tal, e alguns se aproximaram, eu imaginei que pudesse, porque estava todo mundo junto. Mas relargada em Fórmula 1 não apresenta nada há muito tempo, é raro. O Azerbaijão mas carro junto ali, você sempre tem alguma expectativa. E ficou uma câmera frontal mostrando os carros, sabe, num perfil meio estranho. Eu fiquei esperando uma câmera aérea, uma coisa assim, mais pra ver o grid inteiro, tipo largada. Eu achei meio estranho como não mostraram tão bem assim. Eu fiquei com medo de ter perdido algum movimento mais lá pra trás. Acho que acabou que nem aconteceu, né? Você sabe o que tem? Vamos dar âncora. Infelizmente, programa com Diogo Gomes e Fábio Campos não é fácil. A culpa é muito maior do Diogo Gomes, é claro. Exato. Mas você sabe Estou vendo, ouvindo, aliás. Sabe onde teve câmeras bem posicionadas e enfim, o trabalho técnico que mostrou onde não se esperava? Sabe onde aconteceu? Aonde?
Na corrida dos barcos que eles fazem lá na corrida mas dos barcos. Fábio Campos, você quis porque quis trazer esse assunto. Vai lá, Fábio Campos. 1h30 da manhã. Eu não ia trazer esse assunto, mas aquela corrida que eles faziam era uma tradição, enfim, aposto que o Cesarino vai saber muito bem, JF, enfim, esses ouvintes que são um pouquinho mais antigos, lembram-se que a Fórmula 1 tinha essa tradição nos anos 80 de fazer aquela corrida na raia, que tem ali bem atrás dos boxes, né? A raia que foi usada nas Olimpíadas, enfim. E Montreal, a Liberty voltou com essa tradição no ano... Oi? Diga? Montreal, 1974. As Olimpíadas. Olimpíadas de 76, não 4, 76. Exatamente. 74 é ano de Copa. Foi 76. Foi o que eu disse. Você tá ouvindo mal. Sim. Você tá ouvindo não, a culpa é nossa. Nós não estamos deixando terminar o programa, a culpa é nossa. Mas deixa eu só contar rapidinho, porque eu acho que vale. Inclusive porque essa corrida foi transmitida. Eles fizeram uma transmissão, não é transmitida pela televisão, mas e eu não sei também se o F1 TV, né, o novo sistema, transmitiu. Mas o sinal internacional foi disponibilizado com o narrador, lá o Bob Costadores, com o Will Buxton fazendo as reportagens lá embaixo. Enfim, uma janela de 30 minutos ali com transmissão. Eu assisti, eu fiz questão de assistir, eu achei divertidíssimo. Não é só para o ouvinte que não é das antigas, né? Antigamente eles pegavam até carenagem de carros e usavam como barco, e é a briga das equipes de ver quem vai e volta, né? Com a mais rápido. Enfim, é uma coisa que eu nunca tinha visto, evidentemente, foi a primeira vez que transmitiram isso. E olha, eu acho que é impressionante como relaxam, impressionante como quebram a tensão. Eu acho que é válido nesse ponto. Então, quem viu, pôde assistir o Christian Horner jogando, borrifando água na cara do Eric Boullier, o Boullier sai correndo atrás dele. O Charlie White deu a largada, bem humorado, tinha câmera, por isso que eu estou trazendo o assunto, né? A transmissão da Fórmula 1, que também formou uma equipe, né? Todas as equipes de Fórmula 1, quase todas quiseram participar, só quem não quis participar foi a Ferrari e a Force India, não quiseram participar. Aí eles abriram para uma equipe da Fórmula 1, tinha equipe de fãs, olha que legal, né? Olha que legal para engajar, né? Tinha uma equipe só de televisões, e tinham as equipes mesmo tinha uma equipe da FIA, com pessoas da FIA, e tinha equipe só uma enfim, aí tinha que ir lá na raia, tinha que atravessar a raia, buscar uma pessoa, um membro e trazer. E as equipes tinham lá, ganhavam madeira, enfim, eles tinham 30 minutos para montar, cada uma tinha que montar do seu jeito, fazer o seu projeto lá correndo, então você via um monte de gente desenhando e fazendo assim, gente da Red Bull e não sei o quê. Fábio Campos, então só me fala qual foi a equipe vencedora. Eu acho que eu já sei, mas fala quem foi a equipe vencedora. A Williams ganhou. Mas a Williams ganhou alguma coisa esse final de semana. E no ano passado foi a McLaren, olha que coisa. Inclusive, como essa disputa tem um efeito moral. E, inclusive, foi divertido ver o Eric Boullier, gente, que é a figura talvez das mais sisudas que tem na Fórmula 1, ele dando risada, porque ele falou, gente, o ano passado foi o único troféu que a gente conquistou, e caiu na gargalhada. E depois o Christian Horner foi lá, jogou água na cara dele, com aquelas mangueirinhas de água, aquelas arminhas lá, sei lá. Enfim, foi muito divertido, é bacana, porque não tem nada assim como evento, não tem graça nenhuma, mas como descontração, você vê esses caras relaxando, esses mecânicos, né, que trabalham com um nível de estresse enorme, né, é impressionante, não pode errar, todo mundo ali, não só os mecânicos, tem um nível de estresse muito grande, então é legal, foi bacana ver o que eles ensaiaram lá. Enfim, depois eu até conto mais coisas com mais tempo, mas inclusive tem aí no submundo, para quem quiser talvez correr atrás, tem essa meia hora da janela que foi aberta para eles, teve pódio, né? Armaram lá um palanque, as equipes subiram no pódio, enfim. Então há que se fazer o registro desse evento, que inclusive teve a musiquinha, viu, Diogo? Quando começou, foi aberta a transmissão, eles fizeram igual a Fórmula 1, a imagem do alto, a musiquinha, aí aquelas letras que fazem as informações da transmissão oficial, né, que falam, né, Hamilton tem 6 vitórias, Montreal, porque chama Mont-Royal, enfim, eu acho muito bacana. Fizeram isso da corrida de barcos, colocaram lá, cada equipe tem que fazer tal coisa, tem que fazer assim, assado, enfim. Já me estendi demais, já estão me puxando a orelha aqui, estão mais do que certos. Eu só quis fazer o registro dessa corrida de barcos que eles fizeram, de carenagens. Não usaram carenagens, mas montaram lá, cada uma montou a sua, com madeira, bote, enfim, as coisas malucas lá. Foi descontraído. Eu nunca vi Fábio Campos tão empolgado com o assunto em um programa como essa corrida. Ele falou isso nos bastidores e ele trouxe assunto para o programa. É muito grande, assim, tem muito detalhe para contar que eles fizeram, mas eu quis resumir aqui de uma maneira, espero que eu tenha conseguido passar a ideia. Bom, para fechar o e-mail do JF, que tem o e-mail ainda, os outros 2 pontos.
A estrela virtual da Heineken foi meio patética, mas não me agrediu visualmente, como vi muita gente reclamando. Aquela estrelinha que aparecia, algumas pessoas não ligaram, a associação era isso, tanto que as estrelas foram utilizadas na luz de largada, né? O que chamou mais atenção. E a prova teve 68 voltas, não 70 voltas, e o Leandro JF faz questão de falar. A modelo que foi atacada por algo que ela não teve culpa nenhuma, a culpa foi exclusivamente da direção de prova. Aconteceu isso já uma vez em Xangai, né, na China, em 2014. Isso. Foi agitada a bandeira quadriculada antes da hora. A direção de prova teve um pequeno lapso de comunicação. O fiscal da torre perguntou: é a última volta? Ele perguntou: é a última volta? E o pessoal do centro de transmissão entendeu que ele estava afirmando que era a última volta. E aí nisso deu essa confusão. Ele autorizou ela, a modelo, dar a bandeirada. E aí deu no que deu. Não mudou em posições nada, só para os registros da corrida. A única mudança é a volta mais rápida que o Ricardo tinha feito, o Verstappen tinha feito na última volta e ficou para o Ricardo, que tinha feito numa volta anterior. É o contrário, não? Que seja. Mas ficou essa inversão. Isso importa. Mas é que é um detalhe mínimo perto daquilo. O Vettel perdeu o seu Grand Chelem. Se eu acertei, né? Chelem. Não, acho que é. Sei lá, Fábio Campos é o mestre do inglês, ele te ensina isso depois. O Grand Chelem é expressão francesa. Grand Chelem é expressão francesa. É igual o Grand Prix, né? Grand Prix também é francês, mas né? Por que ele perdeu o Grand Chelem? Não entendi. Teve a ver com a bandeirada? Não, ele já tinha perdido, é isso que eu tava falando. Ele já tinha perdido porque ele não tinha mais a melhor volta. Foi da Red Bull. Só que antes das 68 voltas, quem tinha feito a melhor volta era ou o Ricardo ou o Verstappen, e ficou a melhor volta. Na verdade, não ficou o registro, né? O registro da volta 70 foi impugnado, que tem a volta de um dos pilotos da Red Bull. Antes disso, já tinha um piloto feito a volta mais rápido. Foi a única alteração por conta da redução da etapa. É muito absurdo acontecer um erro desse. A essa altura do campeonato é inacreditável. Exatamente. Eu acho isso mais inacreditável ainda. Mais inacreditável ainda é o pessoal culpar com a vitória da modelo se ela ter feito nada, como se fosse ela que controlasse a última volta, né? O pessoal não faz pensar nada. O Pelé Pelo também, amor de Deus. O Pelé não perdeu a bandeirada porque quis. Alguém estava falando com o Pelé naquele dia, né? Alguém estava esperando para falar: Pelé, vai. Entendeu? Não falaram para ir. Ele levou a culpa toda também. E o Charles White chega a citar aquela questãozinha das voltas na Fórmula 1, se o famoso 68 de 70, 69 de 70. Mas o cara se confundiu. Pô, mas peraí, isso não começou ontem, gente. Quanto tempo faz isso aí? Mas enfim, tipo de rubesta. E sobre, voltando rapidamente, que o Rosa quer ir dormir, ele não deixou eu falar. Nossa, sobre o negócio da Heineken. Não, ele não faria isso. Jamais. Ele não faria isso. Agora o senhor pegou pesado. Eu queria me solidarizar com o âncora, que o senhor, apesar do âncora ter me cortado várias vezes nessa edição, eu vou me solidarizar com ele. O senhor pegou muito pesado com ele agora. Ele não faria isso. Enfim, sobre a Heineken lá, a Heineken é a patrocinadora principal dessa corrida e de várias outras coisas no calendário. Da Fórmula 1. Né? Hoje ela é a patrocinadora principal da Fórmula 1. Não existe o menor. Eu realmente não me ofendi com qualquer luzinha Não, mas alguém se ofendeu? Nada. O Fábio Campos, o povo vive para se ofender e para odiar. Essa é a nossa atualidade. Então. Eles odeiam até quem critica a corrida ruim, eles odeiam, né? Exatamente. Aí tem estrela ali, que legal, cara, que bom. Você, agora a gente tá no final de programa, já dá pra fugir um pouquinho do script. Você prefere ir pra Interlagos para mais 15? Entendi. Não, né? Então não reclama e toma sua Heineken quieto. Vai ser muito melhor. Uma estrelinha vermelha não estraga nada. Entendi agora qual que era a intenção de Diogo Gomes. Mas enfim. Deixa eu rapidinho, peraí. Olha só, vai lá. Não, mas eu já tinha pedido a palavra, rapidinho. Eu sei, eu me estendi na questão dos barquinhos, eu não vou me estender, eu vou ser rápido. Primeiro só, o que a Heineken faz na pista,
fora das câmeras, é impressionante, né? Quando fui no Grande Prêmio da Itália, é impressionante como eles fazem de eventos, stands, e só falta distribuir cerveja de graça. Você chega quase nesse ponto, mas não chega nesse ponto. Mas fazem uma ação para o público da pista muito grande. Impressionante como investem lá dentro do autódromo. E sobre a questão da bandeirada, é muito grave, gente, porque isso pode decidir um campeonato. Se tivesse uma ultrapassagem na última volta, teriam que cancelar por causa disso estar no regulamento. Então eu acho que não só querem convidar o Pelé, uma modelo para dar bandeirada, tem que ficar alguém ali praticamente segurando a mão da pessoa, entendeu? Para que não haja essa falha de comunicação. E essa pessoa tem que ser sempre a mesma. Tem que ser uma pessoa ligada nisso, não pode trocar estou dizendo o coordenador técnico, estou nem dizendo a pessoa promocional que dá a bandeirada, não. Porque isso é um erro grave. E outra coisa, hoje em dia, com o nível de automação que existe na Fórmula 1, eu sei, tudo bem, eles fazem isso porque eles entendem que o piloto viu a bandeirada, ele tem direito de levantar o pé. Mas hoje em dia, o cara está absolutamente informado do que está acontecendo. Eu acho que dificilmente alguém vai ser tapeado por uma bandeira, ou vai cometer um erro por causa de uma bandeira. Tudo bem, eu entendo a questão da importância visual. Teve piloto que a última volta, se pegar essas voltas finais, reduziu bastante o ritmo. Levanta. Até porque não foi só a moça dando a bandeirada. Por conta da bandeirada dela, que passou nos telões, tudo, alguns fiscais começaram a assinar aquelas bandeiras em comemoração. Festa, né? E aí que isso gera confusão total, porque como que um piloto vai conseguir andar rápido vendo aquele monte de bandeira sendo agitado? Peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí até ele confirmar com... Ou então ele vai pensar, peraí, bandeira amarela, azul, vermelha, ao mesmo tempo? Ou ele vai... Como fez o Vettel, quando viu a bandeirada, ele vai confirmar com o rádio. Acabou a prova? Não, tem mais uma volta. Mas nesse tempo ele já... Não, e eles têm um contador de voltas no volante dele. É impressionante, que o Vettel, ele não cai nessa. O Vettel fala, peça atenção para eles estão dando bandeira amarela e a corrida não acabou. O rádio do Vettel, na última volta, ele dá uma bronca. Ele fala, peça atenção para o pessoal aí da prova, da direção. Mas, enfim, depois dessas 3 pontos levantados por Leandro JF... três que viraram 6, né? Exatamente, que trouxeram mais assuntos aí para o Café com Velocidade. Nós encerramos esse bloco. Posso adiantar, totalmente estourado. Eu queria mais, viu, tempo. Eu queria mais. Sim, mas ainda a gente tem mais coisas para gravar. Vai vir blocos aí de outras categorias e você, ouvinte, pode ouvir ao seu bel prazer, quando você quiser. Você pode, por exemplo, agora ouvir Fórmula E, depois ouvir Fórmula Indy. Você que escolhe a ordem. A gente disponibiliza dessa maneira. Você escolhe a ordem. Boa. Eu só não vou... Rosa, você percebe, né, Rosa, por que Thiago Raposo, Bárbara Franzin tiveram a posição de âncora e pediram né, afastamento dessa função. Você vê como é difícil ser âncora de um programa que tem Diogo Gomes. É incrível. Exatamente. Aliás, Fábio Campos, olha o recado que está no offline aqui para você. Bom, o Café com Velocidade se encerra agora nesse bloco e voltamos logo na sequência, como disse, como você quiser.